Agora sim, o Fluminense vai longe no Super Mundial de Clubes. Contratou Soteldo aí, o grande conhecido do futebol brasileiro. Já jogou no Grêmio, já jogou no Santos e agora é o mais novo jogador do Fluminense. Eu vou trazer cortes da mídia esportiva repercutindo essa contratação do Fluminense e reforço aí para a disputa do Super Mundial. O que pode se esperar de Soteldo? Mas antes de tudo, já te peço, se você é amante do futebol, gosta de acompanhar essas informações do futebol em geral, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Aqui eu trago cortes da mídia esportiva, entrevistas coletivas e análises táticas. Então se inscreve para você não perder nada. Crédito do vídeo na descrição, já tá com o dedo no like para ajudar o trabalho e vai comentando aqui. E Soteldo chegou. Olha aí o anúncio oficial do Fluminense, a chegada do Soteldo. Grande reforço, Soteldo, que jogou com o Renato Gaúcho no Grêmio. E aí a gente pensa, Renato pedir o Soteldo no Fluminense, ó, temos aí os números, vamos ver os números da tela. 17 jogos, foi titular em 14, 69,5 minutos. Nenhum gol e 2 assistências, isso na atual temporada. Agora, Zé, a gente pensa a chegada do Soteldo na equipe do Fluminense. A gente sabe que tem o Ares, que tem muita qualidade, que ele dá uma amplitude por um lado. É para ampliar ainda mais com o Soteldo pelo outro? O problema maior é assim, foram 17 jogos, né? 14 como titular. Quantos deles o Soteldo saiu machucado? Precisa ver isso, né? Que ele é bom jogador, tem recurso, jogador que sabe driblar, mas vai cair no mesmo pacote do Keno, né? O Keno também, o Keno tem mais ou menos as mesmas características, mas também se lesionou algumas vezes, e aí isso é a grande complicação de você contratar um jogador como esse. Mas assim, o Renato pediu, né? Se o Renato pediu, é aquela história, o Renato vai saber lidar com esse tipo de situação, mas tem que levar em consideração isso. Tem até um detalhe que o pessoal da produção foi buscar imagens, né, do Soteldo pra gente colocar aí pro fã de esportes e quase não encontraram imagens dele jogando pelo Santos, mas pelo Grêmio, né, ainda sob o comando do Renato Gaúcho. O que isso quer dizer, Silas? Eu concordo com o Zé, Lili. Eu acho que se o Renato pediu, a gente discutiu aqui bastante esses dias a questão do Igor Vinícius vir pro Corinthians, a pedido do Dorival Júnior, e agora é uma situação que o cara que trabalhou, mesmo o Igor Vinícius não tendo jogado com o Dorival, né, quando eles estiveram juntos lá no São Paulo, por lesão, não sei outras razões, ele pediu. Então, não é só para compor elenco, é um jogador que dentro do sistema dele, Renato Gaúcho, como ele pensa, você mesmo mencionou ali, o Arias de um lado, o Keno do outro lado. Talvez a diferença do Keno pro Soteldo é que o Keno já foi campeão da Libertadores, já foi campeão brasileiro. Assim, desculpa, até você tocou no assunto, né? Desculpa, o Keno é um jogador de puxar contra-ataque, o Soteldo é um jogador de trabalhar mais no espaço curto. O Soteldo é aquele jogador que você dá a bola nele pro time poder descansar. Então, pro time poder sair de trás. Ele sabe segurar a bola, ele sabe dar os temas, é um jogador muito inteligente. Agora, hoje, a questão da minutagem, não é muito amigo da reserva. Ninguém é amigo da reserva, mas você tem que saber pertencer a um trabalho. Né? Hoje em dia não dá mais para você ter esse tipo de comportamento, justamente. Você pode até falar, não, beleza, vou jogar, não vou jogar, mas assim, tem os contratos, tem 150 jogos por ano, você vai viajar, vai para lá, você sabe que alguma hora vai jogar, né? Mas digo, você sempre tem, por exemplo, o Lucas Moura, tá voltando, vai voltar de lesão. É titular, absoluto. Então, assim, o cara sabe o que ele representa. No caso do Soteldo, eu digo assim, de não torcer o nariz, mas com o Renato, eu acho que isso já vai ser mais difícil de acontecer, porque o Renato, ele pode ter os defeitos dele e tal, aquele jeitão e tal, mas uma coisa que ele é muito bom é de vestiário. O Renato sempre teve vestiário nas mãos, isso é uma coisa muito importante, ganhou o que ganhou também por isso, e eu acredito que com o Soteldo não vai ser diferente. O Fluminense ganha, para mim, um jogador que, se a coisa caminhar, é um reforço muito bom. Um reforço importante. O Renato Gaúcho, já tendo trabalhado com o Soteldo, vai saber lidar. Se a gente for olhar o grupo do Fluminense no Mundial, de grande europeu, Borussia Dortmund, é um grupo relativamente não tão complicado, Brilho? É mais acessível, Lili. E até o Borussia Dortmund, entre os europeus, não está entre as principais potências. É um time que pode ser batido, mas com muita dificuldade. Não vai ser fácil, mas na pior das hipóteses, Fluminense sonhar com uma classificação em segundo lugar, eu acredito que é bem possível. O Sun e Mamelodi Sundowns não são times ali que, a princípio, tem uma tradição tão grande em torneios internacionais. Então a gente olha para o grupo do Palmeiras, por exemplo, tem o Al Ahly do Egito. O Al Ahly é um time que tem muito mais casca em torneios mundiais, maior campeão africano, em mundiais costuma surpreender. Então não é o caso de Ulsan
e de Mamelodi, então o Fluminense de fato tem um caminho um pouco mais acessível até as oitavas. Em relação ao Soteldo, não questiono a qualidade, que é bom jogador, mas para mim é um jogador muito caro para o que entrega. Né? Nas últimas temporadas, então, nem se fale. Passagem pelo Santos em 2023, foi um dos protagonistas da campanha do rebaixamento, e em termos ali de atitude, da maneira como encarou, de até brigas com o treinador, atos de indisciplina, isso daí até o de menos, né? Acabou ficando simbólico ali, mas principalmente pelo extracampo. 2024 no Grêmio, com o Renato, até ali teve alguns bons jogos, mas sempre lampejos, nenhuma sequência de fato. Então, para mim, é um jogador que 30 milhões por 50% dos direitos econômicos, 27 anos... Mais a dívida do Santos, me parece, né? Exato. Para mim, o Fluminense avalia... Tudo bem que a palavra do Renato no Flu tem um peso grande, mas se avaliar friamente ali, colocar a calculadora na mão, na minha visão, não é um custo-benefício que se paga tão fácil pelos últimos anos. Pode ser que o Soteldo, reencontrando o Renato ali, tenha até a percepção e a maturidade de que já chegou aos 27 anos, a carreira do jogador de futebol é curta. Com esse entendimento, pode ser que ele tenha ali uma temporada muito fora da curva. Mas até aqui, eu vejo que o Soteldo tem sido um jogador super valorizado, mas na hora que precisa entregar de fato, na hora que chega nas fases cruciais ou nos jogos decisivos, a tônica tem sido o Soteldo ou sumindo ali em campo ou não disponível por causa de problemas físicos. Por isso, Zé, será que ele chega para ser titular? Ele que joga aberto pela esquerda, hoje tem o Serna, ele entraria no lugar? Já chegaria vestindo a camisa? Eu acho que ele vai alternar. Dependendo do jogo, deve ser utilizado pelo Renato. Acho que não vai sair jogando sempre. No Uruguai? Tá no Uruguai para jogar contra a seleção do Uruguai, não? Fabrício da Fiel vai ver isso pra gente já. Às 20 horas, né? Uruguai e Venezuela. Eu acho que sim. Vamos ver aqui na... Se estiver, mas mesmo se não tiver, um jogador selecionável, né? Exatamente. Um jogador de seleção também. Não, ele é bom jogador, né? Ninguém discute, né? É uma forma de jogar diferente, difícil de você encontrar. Antigamente você tinha isso aí, você olhava pro lado, você tinha o jogador brasileiro que fazia o que ele faz hoje com muita facilidade. Que era a nossa, sim, viu? Fabrício era a nossa raiz, né? Você pode pegar a bola, partir para cima. Hoje a gente já não tem mais. Mas faz uma comparação, por exemplo, no elenco do Fluminense tem o Arias, que é o jogador hoje mais valorizado e até que o torcedor também do Fluminense mais reverencia. O Arias, tecnicamente, é ótimo, muito bom, super coletivo, não dá problema, de extracampo, cara, nota 10 e mais. Além da capacidade técnica que ele tem, a condição física faz com que o Arias tenha algo que sempre faltou ao Soteldo. Regularidade, constância. Mas é por isso que eu tô falando. Eu não acho que ele vai jogar todos os jogos. Eu acho que o Renato vai escolher ali, esse jogo vai jogar, esse jogo vai entrar talvez no segundo tempo, até pela característica do Soteldo, né? Pela característica dele, acho que o Renato vai utilizar em determinadas partidas. Hoje, dificilmente você pode apontar assim, esse cara vai ser o titular sempre. É difícil, você tem alguns jogadores em determinadas equipes que você fala, esse cara joga, mas em determinado momento ele vai fazer descansa um pouquinho que eu vou precisar de você lá na frente. Hoje em dia você tem que ter alguns jogadores que vão te dar uma autonomia maior, né? Para você ter, como eu falei antes aqui no meu comentário, no Botafogo, as suas referências. E essas referências te ajudam a segurar um certo nível de, como gosta de dizer o Silas, performance. É isso aí, pessoal. Essa foi a repercussão da mídia esportiva, essa contratação do Fluminense de Soteldo para a disputa do Super Mundial de Clube e as informações do tricolor carioca para essa disputa da competição da FIFA mais esperada de todos os tempos. O que você acha que o Soteldo vai arrumar? O Soteldo vai bem no Fluminense e o Fluminense está ganhando um grande reforço para o Super Mundial? Vai fazer diferença? Comente aqui a sua opinião. Coincidentemente, eu estou com a camisa do Borussia Dortmund, que é um dos adversários do Fluminense no Super Mundial. Vai comentando aqui se o Fluminense tem condições de vencer o Dortmund. E claro, se você ainda não é inscrito e é amante do futebol, se inscreve para você não perder nenhum vídeo aqui como este. Tamo junto e forte abraço.